Tarde, boa noite, boa madrugada. E estamos aqui para mais uma lição. E eu não pude fazer ontem, né, porque eu tomei remédio para minha alergia. Eu tenho rinite, sinusite, né, também tenho dermatite aqui. E o remédio é forte, né, e eu fiquei muito sonolento, sorumbático, como dizia assim meu professor de matemática do IATAI. E esse sonozinho, essa sonolência atrapalhou a minha concentração na lição. Se eu tivesse gravado, vocês iriam ver que eu dei umas cochiladas, né, quando estava estudando aqui, e não ficaria, né, bom eu gravar daquela forma. Então estou gravando hoje, quarta-feira, a lição de terça e de quarta-feira, tá bom? Com os dois temas aqui embaixo, bem aqui embaixo, ó, estão vendo? Tá passando aqui, ó. Vocês podem ler lição 1 da Escola Sabatina, terça-feira e quarta-feira, com os temas Deus e a humanidade juntos. Tema 2, junto à árvore, Gênesis 1, 28 e 29. E o palestrante aqui, o amigo de vocês, Adson. E eu quero agradecer desde já o carinho de vocês, a atenção que vocês têm dado a esse estudo, porque o que nós colocamos aqui são estudos feitos por pastores, né, que estudam muito durante suas vidas, né, se debruçam sobre os estudos que existem na Bíblia, conhecimento bíblico, e Deus concede a cada um de nós quando nós nos entregamos de corpo e alma e mente aos seus conhecimentos. Ele abre, ele tira o véu, tira a cortina que atrapalha nós entendermos a sua palavra, né? E então ele coloca em ação em nossas vidas o Espírito Santo. Por isso que sempre que vamos estudar a Bíblia, nós temos que orar e pedir para Deus a iluminação do seu Santo Espírito, que assim a palavra de Deus se torna clara. O véu é tirado de nossos olhos, essa venda que encobre o nosso conhecimento sobre Deus é retirado com o poder do Santo Espírito. Por isso que a Bíblia diz, para que vendo não entendam, né? Para que lendo também não entendam. A palavra de Deus ela tem esses requisitos. Então aquelas pessoas que querem simplesmente abrir a Bíblia por abrir e ler como qualquer um livro, como qualquer outro livro, elas nunca alcançarão conhecimento verdadeiro. Elas sempre vão estar olhando e não entendendo, vendo e ao mesmo tempo não enxergando. E por quê? Porque não abre o coração para o poder do Espírito de Deus dar elucidação sobre os conteúdos que existem na Bíblia. Assim como existia condições no Jardim do Éden, hoje existem condições também para que nós possamos entender a palavra de Deus. Para o homem ser feliz, ele deveria obedecer o Pai, o Deus Todo-Poderoso. E o que foi que aconteceu? O homem e a mulher desobedeceram e essa ruptura causou uma barreira entre nós e Deus. E essa barreira nós só podemos transpô-la quando nós colocamos Cristo em nossas vidas. Olha as condições. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Ou seja, aquele que confiar no Pai, nos seus ensinamentos, em tudo que Ele proveu para nos resgatar, esse será salvo. Mas aquele que renegar esse Deus que faz tudo para resgatar os seus filhos, como que poderá conviver com esse Deus de amor? Porque se quer viver sobre as suas próprias condições humanas, pecaminosas, que só leva a tristeza, ao pecado, à morte, às dores. E o pecado do homem trouxe prejuízo a toda a humanidade, a todo esse mundo. Natureza, né, foi afetada, a natureza começou a morrer, começou a aparecer as doenças em meio à natureza, né? O ar que respiramos foi contaminado pelo pecado, né? Então tudo em tudo o homem teve prejuízo. Começamos a envelhecer, perdemos nossa estatura porque éramos maiores. Adão e Eva tinham uma estatura muito maior que a nossa.
perdemos a nossa capacidade intelectual plena, né? Hoje o homem não usa 100% da sua capacidade intelectual. De acordo com alguns pesquisadores, e há controvérsias nessa análise, nós só usamos 10% da nossa capacidade intelectual, né? Albert Einstein usava mais de 10%, e outras pessoas que existem hoje no mundo usam mais de 10% de sua capacidade intelectual. E tudo isso estava antes. O homem poderia acessar livremente todas as suas capacidades, mas porque não obedeceu o seu Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, caímos então em pecado, e aí o pecado veio a toda a humanidade, todos foram contaminados por esse pecado, e por causa disso estamos vivendo esse caos que vivemos hoje. Então vamos regressar. E para regressar é necessário estudarmos, reaprendermos a conviver nesse relacionamento com Deus, né? Com o nosso livre-arbítrio, mas dentro das condições de Deus, porque Deus sabe o que é melhor. Como Pai, Ele quer o melhor para cada um de nós, amém? Eu vou minimizar minha tela aqui para nós adentrarmos aos assuntos aqui, tá bom? E vamos então estudar Gênesis 28 e 29, né, que foi a lição de ontem, terça-feira, 30 de março, e daqui a pouco a gente desce para a lição de quarta-feira, tá bom? Vamos lá. O que nos diz aqui? Terça-feira, deixa eu aumentar aqui, terça-feira, 30 de março, né, de 2021. E o que nos fala a lição de terça? Ela nos diz assim: Deus e a humanidade juntos, né? Deus e a humanidade juntos. Esse é o título. Está baseado em Gênesis 1, 28 e 29. Leiamos aqui Gênesis 1, 28 e 29. E diz assim: disse Deus, Gênesis 1, 28, perdão, no 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Versículo 29 do capítulo 1. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado toda a erva que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Amém? Então, meus amigos, aqui na parte de terça-feira, que foi de ontem, terça-feira, 30 de março, o título é Deus e a humanidade juntos. Então, o plano primordial de Deus era que nós vivêssemos juntos. O plano A de Deus era que vivêssemos juntos ali, desde o princípio da criação, tivéssemos um relacionamento com Ele. Dentro do nosso livre-arbítrio, tinha condições para nós vivermos aquela esplendorosa felicidade que Adão e Eva viviam ali, com todas as condições propícias, livres do mal, do pecado e das complicações desse pecado, livres de tudo isso. Uma vida cheia de paz, cheia de vida eterna, né? Sem contaminação nenhuma, né? A morte não tinha poder sobre eles. Então eles tinham uma grande estatura, tinham capacidade intelectual, mental extraordinária, plena. O homem usava 100% da sua capacidade intelectual. Tinha uma força física extraordinária, o homem e a mulher. E Deus os colocou ali para viverem em harmonia, o homem e a mulher, e a harmonia com Deus. Essa harmonia com Deus proporcionava uma vida maravilhosa. Obedecer ao Pai era o melhor.
e continua sendo hoje o melhor para cada um de nós, né? Então Deus, no seu plano A, desde o princípio da criação, ele tinha o objetivo de viver junto aos seres humanos, né? Junto à humanidade. E observe a primeira palavra dita por Deus ao ser humano. Acompanhe a leitura. Pelo menos conforme elas aparecem nas Escrituras, o Senhor indicou a capacidade que eles tinham eles tinham a capacidade de procriar, de reproduzir, né, mais da sua própria espécie. Eles também lhes mostrou a terra, a criação, e lhes ordenou que a povoassem, subjugassem e dominassem. Deus também mostrou àquele casal as plantas que eles podiam comer. Em resumo, de acordo com a Bíblia, as primeiras palavras de Deus para o homem e a mulher tratavam especificamente da interação e do relacionamento deles com o mundo físico. E nessa relação, Deus colocou o que eles deveriam fazer, para ter vida plena. Nessa vida plena, Deus colocou um alimento propício para que assim eles pudessem ter saúde plena. E dentro deles observando esse regime alimentar proposto por Deus, eles teriam saúde, né? Então, primeiramente, Deus coloca aqui esse relacionamento, que eles teriam um relacionamento físico com o mundo, né? E de acordo com Gênesis 1, 28 e 29, como Deus via o mundo material? É a pergunta aqui. O texto sugere que houvesse algo ruim nas coisas materiais e em usufruir delas. Será que existia alguma coisa ruim nesse mundo quando Deus o criou? Essa é a pergunta. Quais lições aprendemos com essas cenas iniciais da história humana e de como devemos nos relacionar com a própria criação? Então a resposta para isso aqui, se havia, de acordo com Gênesis 28 e 29, como Deus via o mundo material e se nesse mundo havia alguma coisa ruim, e que lições aprendemos com isso? A resposta é não. Não havia nenhuma mancha na criação de Deus. Não havia nenhum perigo na criação de Deus para o homem. Não havia nada de ruim, ou seja, não há indicação de algo ruim na criação de Deus, porque tudo que Deus criou era bom. Se você ler, ali o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto dia, todas as vezes Deus diz que era bom. E quando ele cria o homem, ele fala que essa criação, criar o homem foi muito bom. Então tudo era o quê? Tudo era perfeito. Então a lição que nós aprendemos é que Deus criou tudo perfeito nesse mundo. E que se nós o obedecêssemos e nós quiséssemos viver essa perfeição, nós teríamos que obedecê-lo como nosso Pai, porque o Pai sabe o que é melhor para seus filhos, Hoje essa responsabilidade é do pai e a mãe, e lá essa responsabilidade era de Adão e Eva. Então vamos prosseguir aqui nessa primeira parte. Além disso, com essas palavras, Deus deu Deus deu os primeiros passos em direção a um relacionamento com a humanidade, porque primordialmente Deus queria viver com todos nós em harmonia. Então ele falou com o casal e deu-lhes ordens específicas, disse-lhes o que eles deveriam fazer para viver bem. Também existia uma responsabilidade implícita nas palavras de Deus.
Deus pediu que eles tivessem domínio sobre essa maravilhosa criação que Ele mesmo havia feito. Então Deus aqui mostra como Ele é amoroso. E Deus criou, mas compartilhou com o homem o domínio sobre tudo que existia nesse planeta. Então veja a liberdade que Deus deu ao ser humano. Ele criou, né? E diferente de nós, quando nós criamos alguma coisa, o que nós fazemos? Veja o que encontrei. O Google já está de novo falando aqui comigo. E veja o que nós fazemos quando nós temos alguma coisa. Nós, eu e você somos egoístas. Quando nós temos algo, o que nós fazemos? Nós falamos o seguinte: isso aqui é meu. Principalmente se foi nós que compramos ou fizemos, é meu. Então o egoísmo se apresenta logo. E Deus não. Deus criou o mundo, né? Deus criou esse mundo. E o que Deus fez? Deus permitiu que o homem dominasse sobre esse mundo. Olha a honra, o privilégio que Deus deu ao homem. E Deus deu capacidade plenas a esses seres humanos. Força, saúde plena, vida eterna, capacidade intelectual, mental, total. Maravilhoso esse nosso Pai, esse nosso Deus, não é? E vamos prosseguir aqui. É uma pergunta aqui, tá? Em Gênesis 1:28, declara que Deus abençoou Adão e Eva. O que isso significa? Que tipo de relacionamento isso sugere entre eles e o Criador? Que vejamos aqui Gênesis 1:28. E diz assim em Gênesis 1:28. E Deus, é a primeira coisa, né? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, né? Multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus nos deu domínio sobre todos os animais, os que voam, os que estão no mar, os que estão sobre a terra. Deus nos deu o poder de domínio sobre eles, né? E a resposta para essa pergunta, né, de Gênesis 1:28, declara que Deus os abençoou Adão e Eva, né? E o que isso significa? O que essa bênção significa? E que tipo de relacionamento isso sugere entre eles e o Criador? Então Deus, a resposta é: Deus havia criado a humanidade de maneira especial, e assim também seria o relacionamento entre criatura e Criador, um relacionamento especial, um relacionamento sem nenhuma ruptura, sem nenhum véu. Então seria um relacionamento claro, transparente, né? Um relacionamento onde Deus dá liberdade ao ser humano, dá livre-arbítrio, né? O homem não estava preso aqui. Não era só aquele ser que ficava aqui só comendo, bebendo, né? E não podia fazer nada além disso, não. Deus deu capacidades de domínio. O homem tinha domínio sobre a natureza. Não é verdade? Então veja só. Deus se dirige a Adão e Eva como seres inteligentes que poderiam responder à sua bondade e entrar em comunhão com Ele, conviver com Deus diretamente. Que maravilhoso isso! Relacionamento face a face com o todo-poderoso Deus, nosso Pai. Veja que privilégio. Além disso, como filhos, Adão e Eva dependiam da bênção e do cuidado de seu Pai Criador. Então eles, nesse relacionamento com Deus, né, nessa transparência, nesse relacionamento, como filhos, né, Adão e Eva dependiam da bênção de Deus e do cuidado de seu Pai Criador. E mesmo nesse mundo perfeito, Deus cuidava dos dois. Então, para que eles vivessem sobre os cuidados
eles tinham que amar esse Deus plenamente e obedecer esse Deus, dentro do seu livre-arbítrio. A obediência é, se eles quisessem obedecer, eles poderiam obedecer. Porque livre-arbítrio é isso, gente. A capacidade de escolher se eu quero ou não quero. A capacidade de analisar. Esse relacionamento é bom, eu vou continuar. Ou, não, eu não quero viver esse relacionamento. E quebrar a cara como os filhos quebram, né? Desculpe essa palavra. Quando os nossos filhos não ouvem os nossos conselhos, o que acontece na vida deles? Eles enfrentam a dureza, não é verdade? Porque nós já passamos por muitas coisas e nós sabemos o que é melhor para eles. E como nós os amamos, nós não queremos que eles cometam os mesmos erros que nós cometemos. Nós fizemos muitas escolhas erradas e nós não queremos isso para os nossos filhos. Nós não queremos que eles passem pelas mesmas tristezas que passamos. E sendo um Deus perfeito, Deus queria que o homem vivesse uma vida perfeita, porque era melhor isso do que o que nós estamos vivendo hoje. Morte, pranto, dor. O homem se tornou tão com o coração endurecido que mata um ao outro, que cria bombas, armas para destruir um ao outro, e armas de destruição em massa, que se Deus não segurasse o ímpeto humano, ele já teria destruído toda a humanidade. E Deus está no comando da história, senão o homem já teria destruído tudo, não é verdade? E meus queridos, eles não faziam nada para merecer o que o Senhor lhes concedia. Assim como lá no passado, Deus fez tudo, preparou tudo e deu ao homem para o homem cuidar. Eles não fizeram nada nessa criação. Deus chegou e coloca eles nesse mundo perfeito. Então, o homem e a mulher não fizeram nada para merecer. Entendeu? Tudo foi concedido por esse Pai maravilhoso. Tudo foi concedido. Assim como hoje, nós não merecemos a salvação, mas Cristo veio e morreu em nosso lugar. E agora, de graça, nós recebemos a salvação. Agora nós podemos escolher se nós queremos ser salvos ou não. Se nós achamos que esse mundo de desgraça é bom, do jeito que está, e se nós queremos viver sobre nossas próprias leis que estão corrompidas, todos os vamos dizer assim, os níveis da nossa sociedade estão corrompidos. A política corrompida, o judiciário corrompido, a sociedade corrompida. E se nós queremos dar um basta nisso, nós temos que voltar à casa do Pai. Nós somos filhos pródigos, desobedientes, e agora para voltar à casa do Pai, nós temos que voltar ao primeiro amor. Quando Deus fala do primeiro amor, Ele não está falando de religião, gente. Quando Deus fala do primeiro amor, é para que a gente volte a conviver com Ele como era para ser, como era no princípio no Éden. Como foi os primeiros dias do Éden. É isso que é o primeiro amor que Deus quer que nós vivamos com Ele. E as pessoas pegam isso e colocam ali uma placa de igreja. Eu tenho que voltar à primeira religião que eu aceitei. Eu tenho que voltar a viver sobre os princípios, os primeiros princípios colocados, né, nessa sociedade, que são os melhores. Não é princípio de sociedade. Não é princípio de placa de igreja, de doutrina de igreja. É o primeiro amor que Deus fala, é o primeiro amor de relacionamento com Ele. Adão e Eva, no primeiro amor, viveram uma vida plena, clara, transparente com Deus, sem pecado. E ao desobedecer a Deus, deixaram o primeiro amor e foram viver sobre seu próprio amor, a segunda opção, a pior de todas, que levou a humanidade ao caos. E Deus pergunta para você: você quer voltar a um relacionamento do primeiro amor que a humanidade deveria ter para com o seu Pai, com o seu Deus?
E veja a última parte aqui de terça-feira. Aqui. Quando Deus, quando lemos sobre a criação do homem, quando lemos sobre a criação do homem e da mulher, podemos ver que antes do pecado, elementos do tipo de relacionamento que Deus deseja, que tenhamos com Ele hoje, depois do pecado. Então Deus coloca também, mesmo depois do pecado, opções de nós voltarmos a conviver com Ele. Como podemos nos relacionar com Ele, mesmo em nossa condição decaída? É voltar ao primeiro amor, o primeiro amor ideal de relacionamento com Deus. Amar a Deus primariamente como era para amarmos. Obedecermos a Deus. Porque Deus, nosso Pai, sabe o que é melhor. Deus, meus queridos, sabe o que é melhor para mim. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Como pecadores agora, depois do pecado de nossos primeiros pais, piorou a nossa situação. Aí que nós não sabemos conviver com Deus. E Deus criou um plano. O homem não pode se salvar. Nem o homem da terra pode morrer no lugar do seu semelhante. Então era necessário que Deus permitisse que seu filho viesse morrer em nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus sempre foi a vida eterna. Mas agora, para nós voltarmos a viver essa vida eterna, porque viver eternamente é viver o primeiro amor com Deus. E nesse primeiro amor não tinha o quê? Não tinha pecado. Então, meus queridos, quando você pensar o que é o primeiro amor, primeiramente se livre de tudo quanto é religião desse mundo, tudo quanto é placa de denominação. E pense, o que é o primeiro amor que Deus me pede? É aceitar a religião A ou B? Não, no primeiro plano não é isso. Primeiro amor é se relacionar, é ter o relacionamento perfeito que Adão e Eva tinham com Deus antes do pecado. Um amor puro, verdadeiro, transparente, sem se esconder, sem o pecado. Colocar Deus em primeiro lugar e obedecê-lo como nosso Pai. Porque assim como eu sei o que é melhor para o meu filho, por ter quebrado a cara muitas vezes, por ter errado muitas vezes, por ter desobedecido meu pai e minha mãe, por essa experiência eu sei o que é melhor para o meu filho e eu vou aconselhá-lo. E se eu aconselhá-lo baseado no conhecimento que Deus nos dá, que é a sua palavra, melhor ainda para educar os nossos filhos. Aí sim nós daremos a verdadeira educação aos nossos filhos, baseado e pautado na palavra de Deus. Todas essas experiências que estão escritas na Bíblia não foi por um acaso, foi para nos ensinar como educar também nossos filhos. Deus mostrou todos os erros do povo de Israel para nós fazermos o quê? Que diz lá no Novo Testamento: reter o que é bom. Tudo aquilo que foi exitoso na vida do homem, como diz a minha coordenadora, a professora da escola lá, Maria Cristina, nossa coordenadora Heloísa. Tudo que foi exitoso, tudo que foi bom, toda experiência boa, né? Toda a prática boa que está escrito na Bíblia, nós devemos reter. E tudo aquilo que o povo de Israel errou, tudo aquilo que Adão e Eva, né, todos os erros de Adão, eu não devo praticar, porque eu já sei qual é a consequência. Vai só nos levar à morte. As escolhas erradas do povo de Israel só levou o povo à morte. E Deus tem um plano de salvação, que é agora o plano B para nós voltarmos a ter uma vida plena com Deus. Deus já pagou o preço. Que após Adão e Eva pecar,
agora o pecado entrou na humanidade e o salário do pecado é a morte. Então Cristo vem e morre no meu e no seu lugar para nos resgatar. Então, quando lemos sobre a criação do homem e da mulher, podemos ver antes do pecado, elementos do tipo de relacionamento que Deus desejava, que Deus deseja que tenhamos com Ele hoje. E depois que pecamos, então Ele trouxe uma solução. Agora você pode escolher ou não, você pode rejeitar ou não. Adão e Eva não quiseram viver o primeiro amor com Deus e resolveram viver segundo as suas opiniões e trouxeram a morte, o pranto, a dor, a desunião, as trevas sobre a face da terra. Então, meus queridos, essa foi a parte de terça-feira. E de quarta-feira, junto à árvore, quarta-feira, 31 de março, hoje, quarta-feira, o título é Junto à Árvore. Adão e Eva foram submetidos a um teste, em que tiveram a oportunidade de exercitar seu livre-arbítrio. E qual foi o teste que foi colocado ali para eles? Vamos ler lá em Gênesis 2, 16 e 17. Leiamos aqui, Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, existem condições para vivermos uma vida eterna. Obediência ao nosso Deus. E aí alguém pergunta, mas por que Deus coloca essa árvore? Deus coloca essa árvore porque Ele deu livre-arbítrio a você. E você pode escolher obedecê-lo ou não. Obedecendo a Deus, vida eterna, harmonia, porque Ele é nosso Pai e Ele sabe o que é melhor. Ele é onisciente, onipotente. Ele sabe o que é melhor. Então nada melhor do que obedecer esse Deus de amor e vivermos essa vida de amor com Deus. Nós não falamos em amor, que o amor é bom, e por que nós temos medo de viver esse amor hoje? Contaminados pelo pecado, nós não temos a clareza do que é realmente o amor. E para entendermos esse amor plenamente, nós temos que nos jogar nos braços desse Pai amoroso e aprendermos do amor original, o amor verdadeiro, meus queridos. E qual é a resposta para essa questão aqui? É o que nós acabamos de falar aqui. Não ter medo de nos jogar nos braços do Pai e de viver sobre seus cuidados. Já pensou se Adão e Eva não tivessem escolhido os seus próprios caminhos esses que foram errados? Como estaria essa humanidade? Você não teria perdido seu filho para o coronavírus, sua mãe para o coronavírus, seu pai para o coronavírus, seu amigo para o coronavírus. Nossos filhos não seriam assaltados pelas ruas, não morreriam nas mãos de bandidos, não seriam sequestrados. Nós não teríamos tido nem a primeira nem a segunda, nenhuma guerra nesse mundo. E é isso que nós queremos. Agora, para aprender a viver assim, nós precisamos obedecer esse Deus que sabe o que é melhor e vai nos conduzir para o melhor. E Deus vive correndo ao encontro do homem, e o homem correndo de Deus: oh, me deixa, me deixa, me deixa, eu quero morrer. Meus queridos, nós caminhamos
Nós fugimos de Deus rumo à morte. E Deus quer nos livrar da morte. Igual o Pai. O Pai quer livrar, nós pais queremos, o pai e a mãe, nós queremos livrar nossos filhos da morte. Qual é a morte que cerca nossos filhos no dia de hoje? As drogas lícitas e ilícitas, O crack, a maconha, a cocaína, o álcool, a cerveja. E Deus, Ele nos dá, Ele nos mostra integralmente o que nós podemos fazer para viver mais ainda aqui nesse mundo e o que nós precisamos fazer para viver eternamente. E Ele fala da obediência a Ele, na questão de como devemos viver uma vida de obediência a Ele, ensinar os nossos filhos a obedecer a Deus, nos alimentarmos como Deus coloca na sua santa palavra os alimentos que nós podemos comer. Meus queridos, voltemos à casa do Pai. Prosseguimos aqui na quarta-feira. O casal foi desafiado a responder de maneira positiva ou negativa em seu relacionamento com o Criador. O teste mostra que Deus os criou como seres livres e morais, com a faculdade de analisar e escolher. Afinal, se eles não tivessem a oportunidade de desobedecer, por que o Senhor teria se dado ao trabalho de adverti-los? Inicialmente contra a desobediência, então Deus coloca ali o que aconteceria se eles desobedecessem, assim como nós colocamos nossos filhos hoje. Filho, olha, por aqui é melhor, por experiência própria e por vivência nesse mundo, de ver o que aconteceu também com os outros, Isso é sabedoria. Aprender com os erros dos outros é ser mais sábio ainda do que cometê-los. E aí Deus coloca para nós e nós colocamos para os nossos filhos. Nesse relacionamento do que Deus quer para a gente, é simples analisarmos e tomarmos a melhor decisão. Se nós queremos o melhor para nossos filhos e filhas, Deus muito mais, meus queridos. Seguimos aqui na parte azul agora, leiamos. Todas as coisas que vêm antes nesse capítulo abriram o caminho para esse clímax. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. O futuro da humanidade estava centrado nessa proibição única. Olha, Deus fez tudo para o homem e colocou uma regra só: não comer daquele fruto ali, do bem e do mal. Fazer sempre a melhor escolha todos os dias. Quando nós acordamos, nós devemos sempre fazer a melhor escolha. Amar a Deus. E se eu amo, eu obedeço. Então o futuro da humanidade estava centrado nessa proibição única. Então tudo estava à disposição do homem, o homem poderia caminhar pela face da terra, O homem deu nome aos animais, o homem podia usufruir, da sua capacidade intelectual, mental plena, ter o poder criativo, ter o poder de multiplicar-se sobre a terra. Que maravilhoso, meus queridos, tudo que Deus fez para cada um de nós. O ser humano não precisava ser confundido por uma multiplicidade de questões. Deus não colocou lá um monte de regras como nós fazemos. É isso, é aquilo, que até a gente fica cheio de tanta responsabilidade, que às vezes é colocado muita regra. E a única regra do viver feliz é o seguinte: ame a Deus, e se você ama a Deus, obedeça, e aí você será feliz. E ao sairmos desse mundo aqui, se obedecermos a Deus até o nosso último dia, quando sairmos desse mundo, viveremos eternamente obedecendo esse Deus, porque é o melhor. Obedecer a Deus é vida eterna. Obedecer a Deus é viver no amor.
não é verdade? Somente uma ordem divina deveria ser mantida em mente. Ao limitar assim o número de ordens a um só questionamento, Yahweh, Deus, deu no Sinai, a sua lei para cada um de nós, E ali estava contido os 10 mandamentos também, meus queridos, Somente uma ordem deveria ser mantida em mente. Ao limitar assim o número de ordens a um só, Yahweh deu sinais de sua misericórdia ao ser humano. Além disso, para indicar que esse único mandamento não era penoso, o Senhor o colocou no contexto de uma ampla permissão. De toda árvore do jardim comerás livremente. Todas as árvores, o homem tinha acesso livre, só aquela dali que não. Assim como Satanás alimentou o egoísmo, Não, eu quero é tudo. Meus amigos, nesse mundo, nós não podemos ter tudo, porque nós somos seres que nós temos nossas limitações, nós não sabemos lidar com tudo. Então vamos viver com aquilo que Deus permite que nós vivamos. Deus nos permite, meus amigos, fazer uma das duas escolhas: viver no bem ou viver sobre as nossas próprias condições pecaminosas. E as nossas condições pecaminosas, desejos pecaminosos nos levarão à morte. E Deus não quer a sua morte. Amém? Deus quer a sua vida. E ao chamar ao casal a obedecer à sua vontade, Deus estava dizendo: eu sou seu Criador e fiz vocês à minha imagem. Que maravilhoso! Sua vida é sustentada por mim, pois por mim vocês vivem, movem-se e existem. Deus é que dava todas as condições para nós vivermos. Eu providenciei tudo para seu bem-estar e felicidade, sustento, lar e companheirismo. E os estabeleci como governantes deste mundo abaixo de mim, de minha autoridade. Perdão. Se vocês estiverem dispostos a confirmar esse relacionamento comigo, porque me amam, eu serei seu Deus e vocês serão meus filhos. E vocês podem confirmar esse relacionamento e a confiança implícita, simplesmente me obedecendo. Só esse mandamento específico, sem aquele monte de regras que Deus teve que dar lá no Sinai depois, Meus queridos, que nós possamos voltar ao primeiro amor. Portanto, nosso relacionamento com Deus pode ser eficaz e duradouro apenas se escolhermos livremente aceitar sua vontade, que é o melhor para nós. Rejeitá-la é, em essência, declarar independência dele. E querer viver longe de Deus é viver longe da vida. Querer viver longe de Deus, querer ter independência de Deus é escolher a morte. Não porque Deus coloca a morte, não. Porque a nossa escolha egoísta nos leva à morte. A nossa escolha egoísta nos limita. Quando nós achamos que a nossa escolha vai nos engrandecer, negativo. Nós somos limitados. Deus não é limitado, então Ele sabe o que é melhor para nós.
Essa escolha resulta no conhecimento do mal, que leva à alienação, solidão, frustração e morte. Você quer que a sua vida seja curada? Nós somos filhos pródigos, voltemos à casa do Pai, obedeçamos a Ele, vivamos sob os preceitos que Ele colocou na sua santa palavra, e nós seremos curados, meus queridos. Nós passaremos sim um período ainda nesse mundo de trevas, mas nós, ao momento que aceitamos a viver com Deus, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós cremos e somos batizados, nós já não pertencemos mais a esse mundo de pecado. Nós estamos com o passaporte na mão, com a passagem garantida para essa convivência de amor eterno com Deus no lar eterno. Amém? Meus queridos, o Criador deu a Adão e Eva um teste de lealdade e fé. Seriam eles leais àquele que lhes havia concedido tudo de que precisavam em um mundo de delícias? Ou seguiriam seu próprio caminho, independentemente da vontade de Deus? Teriam fé suficiente em sua palavra? O teste foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enfrentamos testes semelhantes todos os dias aqui. É a pergunta. Enfrentamos testes semelhantes todos os dias? A lei de Deus funciona como um paralelo ao mandamento de Gênesis, capítulo 2, 16 e 17. Meus queridos, que possamos obedecer à lei de Deus, que possamos obedecer por amor, porque Ele já pagou o resgate desse mundo de trevas. Só isso, só por isso, que é maravilhoso, grandioso, que nós não podemos mensurar, medir o amor de Deus por nós, ao dar seu Filho para pagar o preço do pecado, pecado esse que cometemos, e ao pecar, nossa vida ficou limitada. Se nós queremos viver plenamente, uma vida plena, uma vida de amor, de obediência ao nosso Pai, porque o nosso Pai, o nosso Deus sabe o que é melhor, voltemos a Ele, aceitemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele já pagou o preço para mim e para você. Amém? Que você aceite Jesus em seu coração e em sua vida. E que Deus cure suas tristezas. Que Deus possa tirar você da frustração, do desânimo. Se entregue a Deus e Ele estenderá a sua mão e vai lhe tirar da depressão, das dores desse mundo e te conduzirá à vida eterna, uma vida plena, livre de tudo isso aí. Mas temos que ter paciência, porque temos que ser perseverantes. Aceitei Jesus, agora eu vou ter paciência, vou perseverar e esperar aguardar o seu retorno. Fazendo o quê? Pregando essas boas novas desse resgate, dessa sabedoria. Vamos ter acesso à sabedoria de Deus, à sua palavra. Vamos deixar o Santo Espírito trabalhar em nossa mente para começarmos a conhecer os deleites da vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Oremos. Querido maravilhoso Deus, abençoe a todos os nossos irmãos nessa quarta-feira, Senhor. Dê forças para enfrentar as adversidades, as provações. Dê ânimo, Senhor, porque Tu já provastes, ó Deus, dando o Seu Filho para morrer por cada um de nós pecadores. Nós recebemos de Teu Filho a graça imerecida, de Ti, Senhor, a graça imerecida. Nós não merecíamos esse perdão e Cristo veio e morreu em nosso lugar. Obrigado, Pai.
como filhos pródigos, nós nos colocamos a teus pés, Senhor. Nós queremos regressar a esse primeiro amor, ó Deus, e viver contigo eternamente. Nos dê força, nos capacite com o teu Santo Espírito, nos ilumine para compreendermos os teus desígnios, para caminharmos no teu caminho, rumo à vida eterna, rumo ao lar eterno. Abençoe a todos nesse dia, ó Pai. Nós te pedimos não que haja mérito em nós, mas em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma boa quarta-feira. Que Deus vos abençoe. Amém? E não desanime. Não desanime. O Senhor, Deus, sabe o que é melhor. O nosso Pai sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos voltar ao primeiro amor, ao princípio ali de relacionamento que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden, obedecendo a Deus, o nosso Pai, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós e Ele nos dá a vida eterna. Amém? Então, uma boa quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amigos.